deu até assim um peso, né? Uma responsabilidade, mas é uma das áreas que eu gosto de trabalhar. Realmente eu trabalho há 2 décadas nessa área. E quando ela me convidou, eu falei, Karine, se é para falar com pai, se é para falar com família, a gente sabe que quanto mais o engajamento, maior da família, das pessoas que estão ao redor, maior é a resposta da criança que está em terapia. Porque sim, crianças de transtorno do neurodesenvolvimento, normalmente elas precisam de um acompanhamento. Não existe um combo, né? A criança é autista, então ela tem que caminhar por todo esse processo. Cada criança é um espectro, então dependendo da onde a gente percebe a dificuldade, eu sempre gosto de falar que crianças que têm transtorno de neurodesenvolvimento, elas têm comportamentos difíceis às vezes de você lidar, mas ela não é uma criança problemática. São problemas que nós usamos para trabalhar as intervenções e quando a gente adapta, aquilo sai, né? Aquilo se aprimora de uma maneira melhor. Então, eu gosto de falar que todo mundo fala sobre comunicação hoje. Quem que nunca fez um curso de como se comunicar melhor, como se portar melhor, como apresentar minhas ideias? Só que quando a gente fala de fonoaudiologia, quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, e a gente fala sobre comunicação, eu gosto de falar sobre essa área, mas antes eu quero explicar para vocês o que a fonoaudiologia vê como comunicação. Porque se comunicar não é só falar igual vocês estão me compreendendo aqui. Se comunicar vem muito além. Então, quando você tem uma criança do transtorno do espectro autista, uma criança que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem transtorno do processamento auditivo, todas as crianças têm dificuldade de se comunicar, cada uma dentro do seu espectro. Mas todas elas têm muita dificuldade de estruturar isso desde a fala e desde a linguagem. E aí eu preciso que você constitua. Quem já assistiu, vou pedir permissão para explicar, porque eu sempre explico sobre essa parte. Né? Comunicação ela é casada com fala e linguagem. Então você não tem só o aspecto de fala, de eu articular e verbalizar essa palavra, você compreenda o processo fonêmico. Então, se eu falar aqui fono, você vai receber 4 sons aí e você vai dar o significado. Isso é fala, articular, parte motora. Comunicar é mais que só articular bem, falar bem. Né? Você tem todo o aspecto verbal e não verbal envolvido, que aí a linguagem entra. Então, quando eu falo de verbal, vai além também da minha fala. Se eu não tenho entonação, se eu não tenho ritmo, que normalmente no espectro autista eles têm dificuldade. Prosódia, às vezes ele tem dificuldade, por isso a fala, às vezes vem a ecolalia, né? É uma fala um pouco mais programada. E eu falo porque no nível 1 é sutil. No nível 2 você já tem uma ideia de que tem algo ali, mas no nível 3 realmente é uma fala muito mais programada, muito mais elaborada por exemplos, onde ele começa a entender onde ele pode utilizar. Por isso que muitas crianças que assistem às vezes um desenho, eles começam a entender dentro de um contexto social como eu me expressar, como eu me comunicar, porque aquilo é um jeito de se expressar. Isso é uma estratégia que a gente usa em terapia, principalmente em histórias de cotidiano. Então, como eu consigo me portar? Porque o autista ele tem a dificuldade na elaboração da teoria da mente, de perceber o outro. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque os pais, às vezes, estão ali diariamente com eles e não conseguem, às vezes, entender um processo. Claro que orientando, tendo terapia em conjunto, a gente consegue. Mas quando a criança não tem todo um protocolo, isso se delonga mais, e às vezes é uma criança que efetivamente ela não consegue se comunicar com autonomia tão bem quanto uma criança que entra numa intervenção precoce. Então vamos lá, gente. Então vou falar sobre comunicação, falando sobre que vai além das palavras, porque eu tenho crianças que são verbais, mas eu tenho crianças que são não verbais. Então, quando você fala de comunicação, aí eu quero que vocês entendam que eu não vim falar só de crianças que falam, né? São crianças que se expressam, que se comunicam de outras maneiras. E muito pelo contrário, eu sei que está se caindo por terra, mas a gente já passou muito tempo falando que quando as crianças tinham figuras, imagens na frente delas, elas não falavam. Ah, isso retrocede, ela não tem interação. Muito pelo contrário, a gente sabe que usar comunicação alternativa ela faz a diferença na vida das crianças autistas, principalmente. Porque às vezes elaborar para elas é tão difícil, já porque ela tem que se autorregular dentro de um contexto social totalmente diferente. Então, é disso que a gente vai falar por aqui. Então, como é que a gente pega aqui? Desde o primeiro suspiro, o choro do bebê é uma forma de comunicação. E eu sempre falo para os pais, às vezes eles dizem, Raquel, ele está com 2 anos, ele não fala, ele não se comunica. Opa, pera aí. Vamos lá, ele não fala.
Pode ser que ele vá falar agora? Pode ser que a maioria das crianças saem falando palavras, até os autistas, dependendo dessa elaboração. Tem crianças autistas que com 8 anos foram falar. Terapia foi delongada, quando falou, nossa, demorou tudo isso. Mas foi o que ele precisou para se organizar para isso. E tem crianças que se dão muito bem, não falam, articulam, mas conversam muito bem com os dedinhos e as imagens, as figuras, né? A gente tem um analógico, que é aqueles livrinhos. Quem que já viu uma figurinha de comunicação alternativa? Uma, pelo menos. Já a gente representa ação, a gente representa objeto. Então, eu vou trazer aqui uma ideia para vocês terem, mas falando de família, isso faz tanta diferença, porque às vezes eu brinco que a casa da pessoa acaba ficando cheia de figurinhas de início, porque a gente vai ensinando isso. E é um treino, gente, isso é treino, você tem que elaborar com a família, com as professoras. E a criança, se ela está no meio, vamos supor aqui, social, a terapia ela vai além disso. Porque quando a gente fala, por isso que quando a Karine falou que eu queria falar não só para profissionais, eu queria falar para pais, eu queria falar para as pessoas que estão ali envolvidas. Eu falei, isso é muito bom. Porque a criança que está em terapia, a terapia ela tem que validar o contexto social dela, senão não é terapia. Né? Eu tenho que entender essa criança para ela ser alguém lá. Então eu tenho que fazer parte do social dela, do mundo dela. Né? Então, em vez de eles fazerem parte do meu mundo, sou eu que tenho que ir atrás de saber qual é o processo que essa criança tem. Ela está na escola, como que eu vou fazer a professora se comunicar? Ah, Raquel, ela não faz nada, ela fica aqui, ela roda, roda, roda. Tá, mas qual rotina? Você já passou um pedacinho da sua rotina para ela fazer? Como que eu faço isso? Imagem, imagem. Mostra a rotina. E, assim, a maioria deles tem um bom cognitivo. A gente consegue trabalhar, assim, com uma boa compreensão. Tá? Então, a fono entende que tudo isso é abrangente. E vamos começar, então, a falar, então, sobre verbal e não verbal. Isso tudo, gente, que a gente pede para vocês entenderem é comunicação. Então, eu tenho a parte verbal, que eu uso palavras, que podem ser oral e escrita, porque tem crianças que só escrevem. E eu tenho a verbal, que é facial, gesto, corporal. Tem crianças que estão dentro do transtorno de espectro autista, e até posso dizer alguns TDAHs, eles têm dificuldade de perceber o outro, né? De o que está passando ali naquele momento. Quando você já parou, eu tenho certeza que você às vezes pode ter ligado para alguém, né? E você fala, gente, essa pessoa não está bem, porque eu ouvi a voz dela e estou sentindo que ela não está bem. Isso é comunicação não verbal. Você está tentando não passar para ela, mas aquela pessoa que te conhece, ela consegue perceber nos teus mínimos detalhes, numa empatia, numa inferência que ela faz. Né? Então, a criança do transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem que aprender a fazer isso. O autista aprende a fazer isso. Ele não consegue fazer só. E às vezes ele fala, você está fazendo pegadinha, né, tia? Isso, por exemplo, que a gente está ensinando, ó, observa, tem algo que eu faço que é uma pegadinha. Né? Eu tenho um paciente que fala, tia, toda vez que você faz é porque você está fazendo uma pegadinha, né, tia? Porque eu tenho que treinar ele de alguma maneira. E a família inteira faz isso, porque a mãe dele diz, Raquel, quando eu faço isso, normalmente é o jeito que eu tenho para elaborar algo para ele prestar mais atenção. Pronto, então eu vou pegar essa parte, vou acatar isso seu e vou trazer para minha terapia. Como eu tenho mãe que não sai da minha sala, porque eu falo, entra, a gente vai trabalhar juntas. Por quê? Porque ela é a pessoa que está ali orientando todo mundo que acompanha. Então, os pais, querendo ou não, se eles não engajam, gente, eu falo, eu vou abrir um aspas, eu não ia falar, mas eu tenho uma criança, ela tem 5 anos hoje, e ela só entrou bem em terapia depois de 2 anos de terapia com a fono, eu conversando com a mãe, o pai não aceitava. E um dia eles foram de Dia dos Pais na escola. E lá ela não conseguiu, ela canta, ela dança, ela brinca, ela conversa do jeitinho dela, né, gente? Na régua dela. Só que naquele dia ela desregulou de uma maneira que o pai falou assim: o que, que essa menina tem para a esposa? O que, que ela tem? Ela não pode ser assim. E foi bem no Dia dos Pais. E ele estava lá para ver. E aí ele falou: ela tem alguma coisa. E a mãe falou: eu sempre falei que ela tinha, mas você não acredita. Aí ele: não, mas agora eu estou acreditando. E aí o que, que ele fez? Em vez de ele pegar ela e sair correndo, como a gente já tinha orientado muito ele, mas ele ainda não tinha caído a ficha, ele agarrou assim ela, abraçou, sentou no palco e botou ela no colo. De repente, ela levantou, porque ele estava ali, e ele acolheu ela, e era ele que tinha que fazer isso, porque eu brinco que ele é a chave da regulação dela. Eles têm um escolhido, né? Eu brinco que eles têm um escolhido. Tem uma pessoa, ele era, só que enquanto ele não se engajou em fazer a parte dele na família, ela não entrava no jeito que a gente queria. Gente, em um mês, essa menina desabrochou de um jeito que ela tá lendo. E aí eu falei, um mês. 2 anos a gente trabalhando, mas um mês o pai fez a diferença. E hoje eu falo para ele, falo assim, ó, você é o fator chave nessa relação. E hoje ele vai, gente, ele bate perna com ela, vai no parquinho, conversa. Ele é outra criança, porque ela se sente segura
e ele é o espelho. Para ela, ele é o espelho dela, então ele acaba estimulando muito. Então, às vezes parece ser uma coisa tão, eu tô aqui na terapia, tô fazendo meu trabalho. Não, mas a família tem que estar engajada. Eu sempre falo, família engajada tem resultado. Né? Você que é pediatra, você percebe isso, né? Não tem. A gente percebe que esses comportamentos, eles melhoram muito. Né? Então, quando a gente fala de janela de comunicação, é isso. É um balançar do corpo, um som repetitivo, uma recusa no olhar. Tudo isso para eles tem significado. E esse pai consegue ver isso nessa criança. Porque às vezes ele fala, que eu fui fazer tal coisa, a hora que ela faz assim, eu já sei que eu tenho que pensar em outra coisa. É o jeito dela. E é nesse ponto que a gente entende o que é regular uma criança que tem transtorno do espectro autista e os outros também. Porque eu falo, o autismo, quando você entende a criança e você consegue adaptar essas demandas, é com esse olhar que você faz. Então, esse é o nosso papel. Nós precisamos abrir a janela e lembrar que não é só o jeito que ele fala. E aí eu quero trazer aqui sobre comportamento, né? A gente é uma ponte. Eu falo que a fono, a gente começa a orientar a família como uma ponte de comunicação para que essa criança se desenvolva, não só a partir de eu vou ali estimular aquela, não, eu vou ajudar aquela família a abrir uma nova janela de comunicação para que ela entenda o mundo ao redor dela. Porque eu falo, quando a gente para começar a falar com uma criança, eu acho que vocês já fizeram isso. E elas começam a trazer as ideias, elas estão elaborando essas ideias. E elas supõem algumas coisas que você fala, isso não combina com isso. Por exemplo, às vezes nós vai, né? Nós vai, nós. O autista ele não faz isso, ele fala programadamente. Então, se você não tiver um olhar de que no meio daquilo que ele está te falando, ele está querendo te dizer algo, então a sua janela está fechada. Porque às vezes eles falam, e eu acho que quem trabalha com criança sabe, você está brincando, quer ver? Eu vou contar para vocês. Essa garotinha, eu tenho visto ela crescer de uma forma muito rápida. E aí ela estava brincando, dois bonecos, e um boneco estava com medo. E um boneco, você está com medo? Espere, eu vou chamar a minha mãe, porque quando estou com medo, ela aperta a minha mão. Aperta a mão dela, falava para a mãe do boneco. Aperta, aperta a mãe, os olhos correndo, né? Que ela está contando o que ela acontece quando ela está com medo. Eu falei, é isso mesmo. Essa é a janela da comunicação. É você ver que às vezes ele não está te falando no real, porque eles não falam na primeira pessoa. Eles usam outras maneiras para trazer. Isso eu estou falando de uma criança de nível 3, de nível 2, que elabora essa conversa. Antes ela não elaborava. Era uma criança que chorava, que batia, que mordia, que eu tenho várias coleções de mordidas. E às vezes vem, porque às vezes ela se desregula. Mas ela é tão bonitinha, gente. Eu falo para vocês porque mordida vale a pena às vezes, sabe? Ela dá uma mordida, depois ela fala, aí eu falo, tá tudo bem. E a gente continua a terapia. Antes ela mordia muito forte. Hoje ela morde como que diz assim, eu preciso de ajuda. É isso. Então às vezes fala, ai, tá doendo. Aí ela, mas quando ela tá num nível extremamente alto. E a mãe dela já fala, aqui em casa a gente tá com assim. Então, eu e a psicóloga já estamos trabalhando com ela esse processo. Morder machuca. Não precisa. Você pode conversar. Você pode abraçar. Você pode beliscar o boneco. A gente sempre fala que pode beliscar o boneco dela, porque ela adora beliscar, tá, gente? Então, ó, belisca o boneco. Ela tem um bonequinho que ela leva. Então, esse é o papel de a gente pensar numa janela de ser um tradutor de comportamento. E isso não é fala, porque às vezes com a ação deles corporal, isso traz. Até aí todo mundo está entendendo bem? Tranquilo? Às vezes eu falo meio rápido, mas vocês podem fazer assim para mim que eu diminuo a velocidade. Então, eu trouxe aqui etapas. 3 etapas muito importantes que a gente precisa usar nessa ferramenta, certo? E elas precisam ser de uma clareza importante. Então, eu tenho que ter uma boa observação ativa. Como terapeuta, eu observo no consultório. Mas você que é pai e mãe, observa no tempo inteiro. Esse relato precisa ser muito bem organizado. Por isso que quem é terapeuta precisa estar atento a essa conversa. Não dá para você ter apenas esses detalhes sem você estar conversando com essa família. Você